Então vamos lá. E aí? Bom dia, galera. Bom dia. Vamos dar sequência aqui, né? A nossa aula. Só confirma para mim aí se paramos mesmo no exemplo 3. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Fizemos o exemplo 1 ontem, né? Eu acredito que nós discutimos o exemplo 2. Não é isso? Estava olhando lá a aula novamente. E aqui nós estamos no nosso exemplo 3. Então, vamos continuar o nosso balanceamento. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Sim ou não? Fala para mim. E aí, galera? Bom dia. Estão conseguindo ver a tela aqui? Que eu tô... A tela completa ou tá só pequenininho? Não, tá certo. Tá certo, né? Então, galera, aquele exemplo que eu passei a aula passada, deixa eu voltar aqui. Esse exemplo aqui, aonde, só para recordar, tá? Que nós temos uma única substância. Então aqui foi o bismuto, lembra? Ele saiu de +2 para +5. Então eu só tenho uma substância, só tem uma substância que aparece, ou só aparece o bismuto em um lugar no reagente e só aparece em um lugar no meu produto. A mesma coisa acontece com cloro. Ele só aparece em um único lugar no meu reagente e um único lugar no meu produto. Quando eu tenho essa situação, que foi do exemplo 1, tá? Eu vou utilizar as atomicidades, que são essas quantidades de átomos que eu tenho, do lado dos reagentes, para calcular, né, o delta, que vai me representar a quantidade de elétrons transferidos, tanto para a oxidação, quanto para a minha redução. Ponto. Sim, esse exemplo nós fizemos. Aí, dei a dica, testamos aqui. Agora, nós temos uma situação um pouquinho diferente. E eu vou mostrar para vocês. Aí, essas dicas, galera, vocês têm que estar assim, treinando, né? Anotando e tal. Por quê? A gente até conversa, né? Se cair uma reação de oxirredução, por exemplo, pouca gente vai balancear. Pouca gente vai balancear. Pouca, nós sabemos que são poucas. Só mesmo aqueles que estudaram, só mesmo aqueles que se dedicaram. Então, vamos lá. Ó, eu tenho uma reação. Aí, suponhamos que eu estou numa prova. O exercício não me disse se é uma reação de oxirredução. Eu não sei se eu estou com dificuldade. Sei lá, não falou no texto. Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular as cargas. Então, o primeiro passo aqui é calcular as cargas. Então, vamos, ó. Potássio, 1+. NOx fix, oxigênio, 2 menos, desculpa. Ó, hidrogênio formando aqui ácidos, né? Aqui, ó, 1+. Cloro aqui, 1 menos. Vamos calcular a carga do manganês. Ó, 4 vezes -2 menos 8. Então, quer dizer que do lado de cá, ó. Vou tirar aqui. Se aqui eu tenho -8 de cargas negativas, e essa espécie aqui é uma espécie neutra, no começo do exercício não tinha nenhuma carga, essas cargas são os NOx que eu estou colocando, então aqui também tem que dar +8. Porque senão a minha substância não vai ficar neutra. Então, a única possibilidade de um único número que somado com 1 para dar 8 só pode ser 7. Então quer dizer que o NOx do manganês aqui é 7+. Aí agora, olha do lado dos produtos. Potássio, família 1A, NOx fix, 1+. Cloro, já que ele é 1+, o cloro só pode ser aqui 1-. Ó, repare que o cloro permaneceu com a mesma carga aqui nessa espécie química. Manganês aqui, ó, sais, cloretos, os cloretos, fluoretos, iodetos, quando eles formam sais, os halogênios, sempre carga -1. Lembrando que são sais neutros, sais que não têm oxigênio. Então aqui, ó, -1. Então 2 vezes -1, então quer dizer que a carga aqui do manganês aqui é 2+. Ó, 1+, 2-. Tranquilo? Opa! Substância neutra.
Então, vamos colocar então as nossas guias para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Meu manganês, que tinha carga mais 7, ficou torto ali para caramba, que tinha carga mais 7, ele está indo para um manganês com carga 2+. Então, quer dizer que a sua carga está diminuindo. Fiz a guia aqui. Pronto, está diminuindo. Né? Então, eu digo que ele está reduzindo. Não é isso? Em compensação, professor, então vamos ver lá. O potássio é NOx fixo, independente, não vai sofrer oxidação, redução desse processo. O oxigênio, -2 ali, todas as espécies que ele apareceu também, ele é 2-. O hidrogênio é 1+, então tem um cloro. Mas, e aí eu vou procurar aqui, qual foi o cloro que sofreu uma alteração de carga? Então, vamos pegar aqui esse cara aqui, ele é -1, e esse cara aqui é 0. Então, eu localizei as minhas espécies químicas. Então, fiz as minhas guias. Deixa eu melhorar essa guia aqui. Fazer um pouquinho melhor. Pronto. Então, o vermelho indica a espécie química que está tendo a sua carga diminuída, ou seja, sofrendo uma redução. E o meu azul indica a espécie química que está sofrendo um aumento da sua carga. Se ele era -1 e foi para 0, então a sua carga A aumentou. Tá tranquilo aí para vocês? Tranquilaço aí até aí? Fala para mim se está tranquilo, se está de boa, se... professor, não estou entendendo nada. Entendi, não entendi. Eu quero saber se vocês conseguiram captar aí o que nós estamos fazendo. Show? Vamos lá? Alguém está falando aí? Tranquilo. Beleza, Breno. Beleza, galera? Então, agora, o que a gente vai fazer, gente? Eu vou pegar uma caneta, um pincel preto aqui e vou fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. Galera, como eu tenho só um manganês, só tem uma espécie que aparece manganês do lado dos reagentes, do lado dos produtos também eu tenho um só, eu vou calcular o seu potencial de redução. Irado? Então, vamos lá, ó. Delta Red. Variou quanto? Era 7 e foi para 2, então ele variou 5. Quantos átomos? Um só. Então, cálculo 5. Perfeito? Cloro. Era -1, foi para 0. Variou quanto, então? Vou colocar aqui. Então, potencial, ox, vai ser igual. Então, ele era -1, foi para 0, variou 1. Quantos que variou? Quantos que variou? Aí que tá. Eu vou somar tudo, professor? 1, 3, 5. Não vai. Você vai pegar a atomicidade, se ele aparecer em mais de um lugar, você vai escolher a atomicidade de quem mudou. Quem mudou não foi o gás cloro? E qual é a atomicidade do cloro lá no gás cloro? É 2. São 2. Então, vocês perceberam o que eu fiz ou não perceberam o que eu fiz? Ei? Galera, fala para mim se entenderam. Eu não peguei a atomicidade do lado dos reagentes. Eu peguei o índice atômico na espécie que o átomo variou. Ei, fala para mim, dá um feedback aí. Se vocês observaram a diferença do que eu fiz para o anterior, o cloro apareceu em mais de um lugar. E aí, na hora de pegar o índice atômico, que é esse cara aqui, ó,
eu escolhi sempre o índice atômico da espécie que sofreu variação de carga. Ô, Jonaci, Foi? não é sempre da maior atomicidade que o elemento encontra? Não, eu não posso pensar assim. Eu não posso pensar assim, porque eu não conseguiria hoje te falar qual é a equação que vai ter uma exceção disso. Eu não posso criar uma nova regra, né? Que eu não, assim, ó, no momento agora, assim, pensar numa equação de oxi-redução, que isso não é uma verdade. Mas pode acontecer. O que nós usamos como técnica? Eu vou escolher a atomicidade da espécie química que sofreu variação. Então, aqui, o cloreto apareceu no produto no cloreto de potássio, cloreto de manganês, 2, e no gás cloro. Qual é a atomicidade? Quais dessas 3 espécies químicas que eu vou escolher? Do gás cloro, que foi o único que teve alteração de NOx. Não é simples? Olha, professor, então o cloro era -1. Foi para quanto? No cloreto de potássio ele continua -1. Então não mudou. No cloreto de manganês 2 também ele continua -1. Também não mudou. Olha só, tem um gás cloro que mudou. Então eu vou usar a atomicidade desse cara que mudou. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Ei? Entenderam? Entendi. Acho que fica mais tranquilo. E agora o que eu faço com esses valores? Aí entra a segunda dica, né? Aonde é que nós vamos colocar esses valores? Eu sei, professor, que esse cara aqui, aonde que eu vou colocar esses valores? Esse aqui tá tranquilo. 2, vou colocar aqui. Não mudou nada. Vou pegar uma outra cor para não confundi-los. Não mudou nada, 2. Não mudou nada. Show? Agora, esse 5, aonde que eu coloco esse 5? Vocês estão me entendendo? Aonde que eu vou colocar esse 5? Se colocar aqui, errou. Porque você não usou a atomicidade do ácido clorídrico, você usou a atomicidade do cloro, do gás cloro. Então, o 5, que é a nossa variação de elétrons para acontecer redução do manganês, você vai colocar na espécie que você usou para calcular a variação de oxidação. Entenderam o segundo passo ou não entenderam? E aí, galera, dá um feedback para mim. Eu sei que é muito difícil fazer balanceamento oxirredução, mas eu estou pausadamente, estou bem lento, mostrando para vocês o que era para fazer. Talvez, se fosse num quadro, eu faria mais rápido e ficaria bem complexo, né? Agora aqui, nós estamos tentando fazer juntos. Irado. Aí agora, galera, agora acabou. Acabou. Então agora, é só a gente fazer o seguinte, Agora a gente só deitar o cabelo, muito fácil. 2 potássio aqui, para ter 2, só meter um 2 aqui na frente, meti um 2 aqui na frente. 2 manganês aqui, para ter 2, eu só meter um 2 aqui na frente, Beleza? Professor, hidrogênio. Ei, não se esquece da macho, olha, hidrogênio, oxigênio, o último. Então, vamos balancear, então, o cloro, então? 2 mais 4, 6, mais 10, quanto que dá? 2 mais 4, 6, mais 10, 16. Então, vou meter o 16 aqui. Tranquilo pra gente? Tranquilo pra gente? 16. E aqui eu vou meter um 8 aqui. Vamos ver se está certo, então? 2 potássios, 2 potássios. 2 manganês, 2 manganês. 8 oxigênios, 8 oxigênios. 16 hidrogênios, 16 hidrogênios. 16 cloros, 2 mais 4, 6, mais 10, 16. Equação balanceada. Tá fluindo? Tá indo? Mais um exemplo pra gente? E aí? Fala para mim. De boa? Posso passar o slide? Para eu passar o slide, eu preciso limpar as anotações. E aí? Faz um print da tela aí, né? Aperta um print aí
Só para que vocês possam observar. Alguma pergunta? Posso passar para o nosso exemplo? Então, ó, olha aqui, ó. Vou colocar o mouse aqui para gente. Ó, nossa dica aqui, então. A espécie química que oxidou ou reduziu aparece mais vezes na equação? Escolha sempre a atomicidade do átomo que sofreu alteração de inox para calcular o delta. Tá claro isso? Claro? Então, eu vou escolher a atomicidade de quem? Aonde é que o cloro variou? Lá no gás cloro. Então, eu vou usar a atomicidade do gás cloro. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Beleza. Então, limpei aqui todos os nossos desenhos. Próximo slide. Isso aqui agora é o nosso exemplo 4. Tem uma dica aqui. Deixa eu colocar uma dica aqui. Galera, vocês estão percebendo aqui que a espécie química que oxidou, reduziu, é a mesma espécie. Só que isso aqui seria Nós podemos ter também uma equação invertida. Eu vou dar um exemplo mais à frente para vocês. Tá? Então, a gente sempre vai escolher a atomicidade dos átomos desmutado. E aí, eu vou colocar para vocês... Caramba, eu não escrevi o que era desmutado aqui. Eu sei que eu tinha colocado. Não coloquei. Ah, coloquei aqui, ó. Ó, tá aqui. Esse é o exemplo. Eu passei muito rápido e não apareceu. Então, gente, desmutação ou desproporcionamento é o nome dado a dois tipos de equação. Então, o que seria desmutar? Então, olha só, eu tenho uma espécie química, ela sofreu uma reação química, eu posso pensar numa reação de análise, por exemplo, e aí surgiu duas outras novas substâncias. Então, uma espécie química só, com outras duas novas substâncias. Um exemplo dessa desmutação, eu posso pensar na água oxigenada. Então, ou seja, no peróxido de hidrogênio. Então, eu tenho H2O2, que vai formar quem? H2O mais gás oxigênio. Então, formou duas espécies químicas diferentes de uma única espécie. Tá? Isso é desmutação. Já desproporcionamento, eu posso chamar toda a equação onde eu tiver uma única espécie química que ela vai sofrer o quê? Tanto oxidação quanto redução. É chamado de auto-oxirredução. Aonde foi apenas um elemento. Ó, nós estamos falando do iodo. O iodo, nós vamos calcular aqui as cargas, você vai ver que o iodo ele está sofrendo tanto oxidação quanto redução. Então, ele é tanto agente oxidante quanto agente redutor. Está claro isso para vocês? Então, professor, quando acontece esses casos, o que eu vou usar? Você vai usar sempre a atomicidade dos desmutados. Então, quem é o desmutado? Quem é o separado? Da onde que veio esses iodos que se juntaram? Ou para onde que eles estão indo? Nesse caso, eles são originados daqui, do ácido iodídrico e do ácido iódico. Tá? Iodídrico e iódico. Perfeito? E estão formando o gás iodo. Então, eles são desmutados do lado dos reagentes. Então, eu vou usar essas atomicidades. Ah, não, professor. E se fosse o inverso? Independente. Se ele estiver lá do lado do produto, se o átomo que sofreu a auto-oxirredução estiver do lado do produto, separados em duas espécies, eu vou pegar aquela atomicidade. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. HiO3, né? Reagindo com HI, ou seja, ácido iódico, reagindo com ácido iodídrico, formando o iodo gasoso mais água. Ai, galera, então vamos lá. Calcular as nossas carguinhas, então. O mais. Padrãozinho, ó, 2 menos. Apareceu o ácido, você já sabe que o hidrogênio é sempre um mais no ácido. Então, aqui ele é um menos. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, aqui desse lado aqui também tem que dar mais 6.
Então, isso aqui deu menos 6. Esse lado aqui tem que dar mais 6. Para dar, só tem uma possibilidade. Esse cara aqui tem que ser 5 mais. Então, olha só, repare que eu tenho duas espécies químicas cujo iodo tem cargas diferentes. Em uma espécie química, ele tem carga 5 mais, na outra espécie química, ele tem carga 1 menos. Mas é um elemento químico só. É um único elemento químico, iodo, que está em duas substâncias diferentes. Então, quer dizer, galera, vamos colocar as nossas guias aqui. Vamos colocar as nossas guias. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho iodo de carga mais 5, que está se transformando, nem coloquei aqui a carga ainda, vou colocar agora, nessa espécie química aqui. Qual que é a carga desse iodo aqui nessa espécie química? Só um minutinho, deixa eu pegar meu... Então, aqui ele é 0, ó, 0. Não se esqueça, toda substância simples, o NOx do elemento que forma essa substância simples é 0. Ó, hidrogênio 1 mais, ó, 2 menos. Então ele está saindo de 5 mais, ou mais 5, como queiram pronunciar, e está indo para 0. Então a sua carga está diminuindo. Então ele está sofrendo um processo que nós chamamos de redução. Perfeito? Variou quanto? Variou 5 unidades. Depois eu vou colocar a atomicidade. Relaxa aí. Ele também tinha carga menos 1. Vamos colocar a setinha aqui para ele, aqui então. Vamos colocar a setinha para ele. Então, ó, ele também tinha carga menos 1. E ele foi para 0. Está aqui. O que aconteceu aqui? Ah, a sua carga está aumentando. Então, ele sofreu o que nós chamamos de oxidação. De menos 1 para 0 varia 1. Irado até aí para vocês? De boaça? Aí agora, galera, olha só. Qual é a atomicidade que nós vamos usar? Vamos usar o 2? Não. Você vai usar das substâncias desmutadas. Ou seja, aonde que o iodo está junto nessa espécie. Aonde que o iodo aparece separado? Ah, professor, ele aparece separado do lado dos reagentes. Então, eu vou usar a atomicidade do lado dos meus reagentes. Então, vamos lá. Aqui é 1 só, então 5 vezes 1 é igual a 5. Aqui também é 1 só, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, eu vou colocar, ó, como eu usei a atomicidade desse cara para calcular a variação de redução, eu vou colocar aqui a de oxidação e a de redução aqui. Perfeito? Agora, hidrogênio e oxigênio são os últimos, não se esqueçam da regra do macho. Olha só, 1 em iodo aqui, com 5 aqui tem 6, então tem que ter 3 aqui. Hidrogênios, eu tenho 6, para ter 6 aqui, mete um 3 na frente. Perfeito? Oxigênio 3, 3 oxigênio. Galera, fala para mim aí. Então, ó, olha a nossa dica aqui, que vai aparecer aqui. É uma reação de auto-oxirredução. Escolhe a atomicidade do lado em que a espécie química que oxidou e reduziu está desmutada, está separada. Independentemente está do lado do reagente, independentemente está do lado do produto. Olha para a equação e vê. Pô, professor, é uma equação de auto-oxirredução. Tá, em que lado que essa espécie química, em algum dos lados, ela vai estar em duas espécies químicas diferentes. Esse elemento vai estar formando duas substâncias diferentes, em algum lugar. Se for do lado dos reagentes, eu vou utilizar a atomicidade do lado dos reagentes. Se for do lado dos produtos, eu vou olhar a atomicidade do lado dos produtos para calcular o delta. E lembra que esse delta vai ser invertido com as espécies químicas que vocês utilizaram para calcular a variação de oxidação ou de redução. O delta de oxidação ou delta de redução.
Galera, esse exemplo 4 aí, como é que foi aí? Fala para mim. Quero saber como é que foi aí. Se foi tranquilo, se não foi, se estão conseguindo acompanhar. Você viu que nós temos 3 características. Então, até agora, gente, eu vou passar todas as possibilidades, tá? Então, a primeira possibilidade, o átomo que está sofrendo oxidação e redução, ele aparece um único lugar no reagente, um único lugar no produto. A mesma coisa com o que sofreu redução. Então, eu vou usar quem? Quem que eu vou usar? Eu vou usar sempre do lado dos reagentes. Segundo exemplo, uma espécie química que está sofrendo a oxidação ou redução, esse átomo apareceu em vários lugares. Quem eu vou utilizar para calcular a atomicidade? Na espécie que sofreu variação de NOx. Eu tenho uma equação de auto-oxirredução ou uma equação de desproporcionamento. Quem eu vou utilizar para calcular o delta de oxidação ou de redução os índices atômicos nas espécies químicas que estão desmutadas, que estão separadas. Muita informação, né? Muita informação. Infelizmente, é muita informação. Né? Mas, né, nada como um papel, uma caneta, anotação, fazer os exercícios que eu já mandei para vocês. Acabou os exercícios, subentende que vocês já estão aptos a fazer qualquer balanceamento. Tá? Lembrando que a semana que vem a gente começa a brincar, né? A gente começa a brincar com estequiometria. Então, primeiro, cálculos químicos, né? Massa molar, fórmula percentual, esses detalhezinhos aí que nós vamos fazer. Perfeito? Número de Avogadro, essas situações aí, quantidade de matéria. Depois a gente vai para estequiometria. Tá? Relação mol-mol, massa-massa, massa-mol, né? Quantidade de matéria, volume, depois rendimento, não é isso? Depois titulação, tanto gravimétrica quanto ácido-base. Então a gente tem umas semanas pela frente. Estequiometria, gente, ó, isso é sacanagem. Pode até ficar com raiva de mim. Oi? Eu tava escrevendo e não vi a parte que você terminou, tipo, você terminou de fazer o delta e depois eu não lembro. Ah, tá. Esse depois... 1 aí você pegou do que tá sozinho, né? Sempre digo isso. Sempre eu vou pegar da espécie química que está desmutada, aonde que esse átomo que sofreu tanto oxidação quanto redução foi iodo. Então, o iodo está sofrendo uma auto-oxirredução. E aí você vai escolher quem? A atomicidade? Sempre do lado em que ele está em espécies químicas diferentes. Porque tanto o que reduziu que oxidou se juntou e formou o iodo gasoso. Mas aonde que ele apareceu separado? Lá nos meus reagentes. Então, estou usando a atomicidade dos meus reagentes. Tá claro? Se tivesse aparecendo nos meus produtos, eu iria utilizar a atomicidade dos meus produtos. Tá claro isso? Aonde ele está em espécies químicas diferentes. Tá? Aonde ele se encontra desmutado. Galera, deixa eu falar com vocês assim, só para concluir meu raciocínio. Não tem problema não, né? Eu ficar aí umas 3 semanas agarrados em estequiometria com vocês não, né? Fala para mim aí. Se vocês acham que tem problema aí que está assistindo a aula aí. Tem não, beleza. Então a gente vai ficar agarrado aí umas 3 semanas aí. Acredito que o mês de junho vai todo para estequiometria. Porque eu tenho várias situações, né? Eu tenho situação de grau de pureza, relações massa-massa, relações quantidade de matéria-massa. Quando eu falo quantidade de matéria, é mol. Eu posso falar assim, então, mol-mol, mol-massa, mol-volume molar. Tá isso? A gente tem muitas situações para trabalhar, né? Então, reações de titulação, de gravimetria, né? Então, a gente tem várias coisas para fazer. E, às vezes, gente, que nem com o 3º ano eu já passei por uma parte de titulação. Só para vocês terem uma ideia, a gente gastou aí quase uma aula para fazer uma questão do Enem. Uma questão do Enem, é do ano passado.
uma aula ficamos agarrados. Porque explicando passo a passo. Galera, limpando a tela. Vamos para o nosso próximo exercício. Show? Galera, caramba, esse exemplo aqui é um exemplo que eu coloquei assim, só para a gente... Porque assim, professor, caralho, que difícil pra caramba isso aí. Nossa, muito difícil. O que eu vou fazer? O que aconteceu? Eu tenho uma espécie química que está sofrendo. Ó, é o exemplo do anterior. Nós temos tempo, nós temos 15 minutos para a gente ir para o nosso último exemplo. Estou acabando. Esse aqui, então vamos calcular, então? Ó, é porque eu não sei se vocês conseguiram entender. Não sei, cara. Eu fico com dificuldade, né, para esse feedback aí. E às vezes fala assim, pô, entendi tudo na aula do João Nasci, mas quando chegou aqui na hora de fazer, eu não consigo entender mais. Então, ó, ou mais. Ó, 2 menos. Show? Então aqui é o quê? Mais. Para vocês já estão nesse nível já de calcular o NOx assim direto, sem precisar formar a equação? Tá todo mundo nesse nível aí? Ou vocês estão precisando fazer equação? E aí? Estão nesse nível já de colocar assim, ó? Professor, aqui, ó, 1 mais, ó, 2 menos, e aqui 6 mais. Ó, 1 mais, ó, 2 menos, então aqui 7 mais. Porra, massa, irado. Então aqui, ó, 2 menos, deixa eu voltar meu pincel aqui. Então aqui, ó, 2 menos, 2 menos. Então aqui é 4 mais. Aqui, ó, 1 mais, ó, 2 menos. E aqui é o quê? Então aqui vai ser o quê? 6 mais. 1 mais. A água. A água tá aqui só para atrapalhar a gente. Galera, quem é que está sofrendo oxidação? Quem é que está sofrendo oxidação? Fala para mim aí. Quem é que está sofrendo oxidação? Quem é que está tendo a sua carga aumentada? O cloro. E quem é que está tendo a sua carga diminuída? O cloro também, né? Porque o enxofre continuou sendo 6 mais. Isso aí. Então, se eu tivesse um exercício aqui que perguntasse para a gente, qual é o agente oxidante? Clorato de potássio. Quem é o agente redutor? Clorato de potássio. É uma reação de auto-oxirredução. Galera, e aí então? Então lembra que as guias serão feitas como, Jonassi? As guias serão feitas assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, essa espécie química está saindo para cá e está saindo para cá. Então, vou fazer sem usar as guias do... Primeiro pegar isso aqui, está mais perto. Eu vou pegar isso aqui com isso aqui. Irado? Não é uma reação de auto-oxidorredução? Então, esse aqui sofrendo oxidação, ó. Variou quanto, professor? Variou quanto? Variou quanto? Eu vou olhar aqui ou vou olhar aqui? Eu vou olhar aonde que ela está, o que? Desmutada, onde que ela está separada. Qual que é o índice aqui? É 1. Então, variou de 5 para 7, variou 2. E eu vou colocar aqui, ó, 1. Tá vendo que esse índice atômico, a atomicidade, está usando desse cara. Então, deu. Perfeito? Potencial de redução, professor. Potencial, ó, delta red. Variou de 5 para 4, então variou 1. Quantos átomos? Um só.
Total. Aí que tá. Aonde que eu coloco esse 2? Aonde que eu coloco 1? Vou somar e vou colocar aqui? Não, gente. Ó, o 2, você calculou desse, então vai colocar aqui. E 1 vai colocar aqui. Não sei se vocês conseguiram me entender o que eu fiz. Conseguiram me entender o que eu fiz? O 1 e o 2, está claro para vocês? E aí, galera, fala para mim aí. Vocês entenderam o procedimento? Você viu que eu tenho um exemplo diferente do anterior? O desmontado estava do lado dos reagentes e eu usei os índices atômicos dele. Agora, os cloros que estão separados estão do lado dos meus produtos. Aí eu estou utilizando as suas atomicidades. Logo, eu inverti os coeficientes lá das espécies que eu estou usando, as suas respectivas atomicidades. Fala para mim se vocês conseguiram entender até aí o que eu fiz. E entendi. Beleza. A gente dá o feedback para mim, tá? É igual na estequiometria, já começar. Se querem calar, eu falo assim, não aprendi estequiometria. Nossa, eu sempre estou errando. Pô, não quero ouvir isso não, tá? Quando a gente voltar, você sabe que o retorno será progressivo e automaticamente vocês, como adultos, serão os primeiros a retornarem, né? Já temos planos para retorno aí, tudo funcionando. Então, quando a gente retornar, eu não gostaria de ter que... Eu não tenho tempo para voltar do zero. Não tem tempo. Vocês sabem que não. Então, quem não está assistindo a aula, quem está estudando sozinho, está achando assim, vai voltar e a gente vai revisar tudo. Revisar não é explicar. Então, para de ficar viajando aí, que quando voltar tudo dá certo. Mentira, tá? Quem está estudando, está estudando. Quem não está, está complexo. Então, vamos começar a balancear, então? Quantos potássios eu tenho aqui? 3. Então, vou meter um 3 aqui na frente. 3 aqui na frente. 3 potássio, um aqui, com outro aqui, com 2 aqui, 3. Beleza. Pela ordem, né? Cloro, quantos eu tenho aqui? 3, um aqui, com 2 aqui, 3. Tá ok. Enxofre, um aqui, com um aqui, tá ok. Hidrogênios, 2 aqui, um 2 aqui, tá ok. Professor, minha equação já está balanceada? Não sei, falta o oxigênio. 9 com 4, 13. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, com 1, 13. Equação, dióxido de redução, balanceada. Acabou. Acabou. Manda vir dióxido de redução para cá. Pode vir. Manda o INEP preparar uma para a gente lá e manda vir, pô. Vem para cá que a gente vai destruir isso aí. Manda vir. Deixa eles acharem que a gente não está estudando. Manda vir. E eu falei, inclusive, para uma aluna ontem, ela conversando comigo, professor, tal, eu estou pensando que as pessoas não estão estudando e tal e tal. Eu falei, infelizmente, eu sei disso. Primeiro, não é culpa da pessoa que não está estudando. Existem pessoas que precisam da necessidade da rotina de ir para uma sala de aula. Existem pessoas que não têm um lugar apropriado para estudar. Existem pessoas que dividem o quarto com o irmão mais novo, com a irmã mais nova. Eu sei de todas as dificuldades. Já passei por todas essas dificuldades, ainda passo muito. A minha casa não tem um local apropriado, eu não tenho um escritório, né, ambientado, com isolamento acústico para gravar aula. Eu sei disso que eu não tenho, mas mesmo assim eu não vou desistir. Tá legal? É a mesma coisa de vocês. Chegamos ao grande final, né? Nós chegamos ao nosso processo, nossa equação iônica, aonde aparece cargas, e nós agora vamos fazer o nosso último processo de balanceamento com cargas. Tá, gente? O nosso último processo de balanceamento, né? É a última coisa que eu falo para vocês. É uma última situação que pode cair para vocês e que vocês não vão errar. Então, vamos calcular aqui,
Isso aqui é do dicromato. Eu já olho assim, já sei que a carga dele é mais 6, porque ele veio de um dicromato. Vocês também têm que saber. Então, vamos lá, ó. Essa carga aqui, ó, esse 2- aqui, não é do oxigênio. Não confundam. É da espécie química. Isso aqui é um íon. Nesse caso, ele é um ânion, que está negativo. Ânion, cátion. Cátion, substância neutra, substância neutra. Então, quer dizer que o saldo dessas cargas aqui, já fizeram exercício de Knox, somando aqui, tem que sobrar o quê? 2 cargas negativas. Então, o oxigênio é 2-. Então, o oxigênio é 2-. Então, 7 vezes menos 2, menos 14. Aqui não pode dar mais 14, que se desse mais 14 aqui, essa carga seria 0. Mas não é isso que aconteceu, a carga é menos 2. Então, aqui tem que dar 12. Mas é dividido por 2 átomos. Então, quer dizer que o crômio aqui, cromo ou crômio, é 6+. Como aqui é uma substância monoatômica, a carga do íon é a mesma carga da espécie. Então, aqui o cloro também é 1-. Hidrogênio mais 1. Opa, mais 3, então ele está saindo, ó, de 6 para 3. Então, ele está sofrendo uma redução. Tá claro? E aqui está saindo, ó, para 0. Eu nem vou nem colocar água, tá, gente? Vou nem mexer com a água aqui, porque eu acho que para vocês está de claro aqui que essas são as minhas espécies. Irado? Então, ficou aqui de -1 para 0, tá? 1. Está aumentando. 0 é maior do que -1. Então, está sofrendo uma oxidação. Show? Tranquilo? Hein, galera? Tranquilo para vocês aí ou não está tranquilo? Aí, galera, olha só. Deixa eu tirar um negócio aqui que atrapalha aqui. Atrapalha também. Aí, agora, vamos calcular. O crômio apareceu no único lugar. Só aparece aqui e aqui. Então, eu vou usar sempre o do meu reagente. Então, variou de 6 para 3, variou 3. E a atomicidade dele é 2. Total, 6. As regras anteriores ficam aqui também, tá? Aqui eu peguei um caso típico. Mas, professor, se fosse uma reação de alto, tudo que nós estudamos lá, aplica aqui também. Só que aqui aplica mais uma situação ainda que eu vou mostrar para vocês antes de acabar minha aula. Espero conseguir. Aqui, professor, cloreto aqui. 1, variou 1. E a atomicidade, vou usar desse? Não. Você vai usar desse. Ele apareceu em único lugar, ele só aparece aqui e aqui. Então, a gente sempre usa dos reagentes. Pronto. Vamos trocar. 1 vem para cá, irado, e 6 vem para cá. Beleza, galera? Beleza? Suave? Aí agora, galera, ó, 2 crômios, 6 cloretos para 6 aqui. Aí que entra quantos hidrogênios eu vou colocar aqui? Eu vou chutar, né? Eu vou ter que chutar? Não, você não vai chutar. Você não vai chutar. Nesse caso aqui, você vai fazer o somatório de cargas. Presta atenção. O somatório das cargas desse lado tem que ser igual ao somatório das cargas do lado dos produtos. Então, vamos somar as cargas aqui. Ó, 1 vezes, a carga desse íon é -2. Então, é 1 vezes -2, então dá -2. 6 vezes -1, que é a carga desse íon, vai dar quanto? -6. Eu não sei quantos hidrogênios tem aqui. Tem X. X vezes mais 1, mais X. Então, desse lado eu tenho -2, -6 e mais X, que eu não sei quantos hidrogênios que eu tenho. Do outro lado eu tenho, 2 íons desse. Então, 2 vezes essa carga, mais 6. Aqui,
vamos supor que eu não sei, vou colocar aqui que é Y, tá? Y, ó, qual que é a carga da água? É 0, então mais Y vezes 0 é 0. Mais 3 vezes 0, que é 0 também. Irado? Ó, menos 6, menos 2, menos 8. Então, menos 8 mais x é igual a 6. Esse menos 8 passa para lá, então x tem que dar quanto? 14. Opa, professor, então no lugar de x aqui, o que eu vou fazer? Vou meter um 14. Perfeito? Se aqui é 14, então aqui, 14 hidrogênios, aqui tem que ter o quê? 7. Eu só faço esse somatório de cargas quando a minha equação for iônica. Pronto, a minha equação está balanceada. Pode conferir. Então, a nossa última dica e o nosso grande final da nossa aula de hoje é isso aí. É uma equação iônica. Segue os passos anteriores, não se esqueça dos anteriores. Porém, as outras espécies que não sofreram oxirredução devem seguir o balanceamento obedecendo o somatório das cargas dos reagentes. É sempre igual ao somatório das cargas dos meus produtos. Galera, com isso, nós encerramos o nosso bate-papo. Beleza? E eu deixo para vocês um desafio para vocês tentarem balancear. Esse é meu desafio. Tá? Esse é meu desafio para vocês, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Tá? Eu tenho 2 desafios para vocês, né? Eu tenho um da aula de balanceamento de tentativa e algébrico e esse agora. Galera, faltou um ponto para eu ter que... Aqui, gente, se eu perguntasse o agente oxidante e o agente redutor, nessa equação aqui, vocês iam usar essas espécies aqui, tá? Se o exercício perguntar, não é essa. É uma auto-oxirredução, mas as espécies são essas. Nesse exemplo aqui, ó, se eu perguntasse quem era o agente oxidante e agente redutor, seria esse aqui. Clorato de potássio. Aqui é a mesma espécie. É tanto o agente redutor quanto o agente oxidante. Aqui não. Aqui eu tenho 2 espécies diferentes. Galera, meu desafio está lançado para vocês, né? E aí eu termino nossa sexta-feira com uma frase falando para vocês aí, ó, racismo nunca. Tá, galera? Para as pessoas aí, descendentes aí de europeus e etc., pessoas de pele clara, é muito cômodo falar de racismo, né? Mas para a gente que é afrodescendente, negros, dói muito falar disso. Então é difícil para mim falar sobre isso. É difícil entender que existem outras pessoas que estão passando por algum tipo de preconceito. E aí uma pergunta que eu me faço é a seguinte: nós moramos em um país onde a maioria, a imensa maioria, 2/3 da população é negra. E eu não tenho 2/3 da população, eu não tenho esses negros e nenhum, é raro. Aí eu pergunto às vezes na escola pública, quantos médicos negros te atenderam? Quantos prefeitos negros existem no país? Quantos vereadores negros nós temos na nossa cidade? Aonde que estão esses 2/3 da população? Na maioria das vezes marginalizados ainda pelo racismo institucional. Galera, então, um abraço para vocês aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp. Estou aqui para atender. Valeu. Fui.